conhecimento, mas é aquilo que me afasta. E nós temos uma marca de perpetração de uma lógica milenar. Nós damos voltas que nem um cachorro dá em torno ao rabo. Rodamos, com discursos diferentes, caem nos meus lugares. Mas vamos dizer, a sociedade mudou. A mulher já não ganha tão mal assim, ela já é diversas coisas, blá blá. Realmente, a sociedade mudou. Também, se em milênios não tivesse algum progresso na coisa, era de chorar, né? Mas ter melhorado alguma coisa significa termos reestruturado o pacto social, a lógica de dominação e exploração? Ou nós temos entrado numa lógica onde o preconceito e a dominação ela começa a assumir outro caráter, o caráter do politicamente correto, ou seja, eu consigo controlar as práticas discriminatórias, mas eu não consigo resolver o que é o elemento do preconceito, porque o preconceito é um elemento subjetivo. A discriminação é esse espaço onde eu verbalizo, eu materializo aquilo que é a forma com que eu encaro aquele outro, hierarquizadamente. Eu consigo construir subterfúgios 1000 para não contratar uma mulher, não contratar um negro, não contratar um gay, né? Na Espanha, quando eu morei lá, eu tinha uma faxineira que era transexual. E ela era uma transexual heterossexual. Todo mundo sabe que é isso. Transexual. Alguém que... Vou dizer para vocês que transexual é aquela pessoa que transcende a um gênero natural. Transcende em que sentido? Não é que vá para o céu, outra coisa assim, não. É ela mesma, mas é uma pessoa... Lembra quando o Lula falava da identidade de gênero? Né? A identidade de gênero, ela vai ser, em alguma medida, o que vai ser a confluência entre diversas coisas. Por exemplo, entre as experiências sociais, entre alguns traços biológicos que não se tem certeza nem precisão de quais e de qual é o impacto. E essa construção daquilo que é o masculino e o feminino nessa pessoa constrói a sua subjetividade e faz com que ela se reconheça como homem ou mulher. Ou seja, recuperando uma coisa que o Lula falava antes: macho, fêmea, sendo elegante, pênis e vagina. A gente no cotidiano diz outras palavras, né? Macho, fêmea, pênis e vagina, que eu vou ser elegante, Cláudio, tá? Masculino, feminino é construção social. Nós temos fêmeas com posição masculina e feminina, e dentro dessa posição feminina e masculina, múltiplas formas de se posicionar. E não necessariamente isso implica em dizer que uma fêmea que tem uma posição masculina é necessariamente lésbica. Ela pode ser heterossexual. Né? Então, é uma transição. Olha, a identidade de gênero, ela vai passar um pouco com todos esses elementos da orientação sexual, do desejo, da compreensão, da construção da subjetividade e essa relação entre o que é a construção da subjetividade com o corpo biológico. Ora, portanto, se eu tenho a construção de uma subjetividade feminina, me reconheço enquanto desejo, enquanto mulher, meu imaginário é esse, toda a forma de eu sentir está localizada com isso e tem, em alguma medida, elementos que me levam a perceber que eu tenho um pênis e não uma vagina, eu construir diferente, eu posso vir ou não a passar por uma cirurgia. Uma vaginoplastia, por exemplo, né? Tirar o pênis, construir lábios e me colocar em uma vagina. É uma discussão mais longa, está dentro do que é os intersexuais também, outras coisas que a gente abordou, que não é bem o tema, mas isso está dentro da diversidade. Do que é esse elemento de espaço-diversidade. Eu me lembro que eu dei aula numa escola onde em 2000, eu substituí uma professora transexual chamada Gabriela. Amada. Mas eu fui professor de uma outra adolescente trans, que era Letícia, mas que toda a escola teimava e os professores de chamar de Tiago. Eu me sinto Maria, me constituo como Maria, me visto como Maria, tenho desejo como mulher. Olha, uma transexual que faz a cirurgia e se sente mulher, tem toda a construção psicológica, não tem um corpo nessa estrutura, consigo fazer as operações e constituir esse corpo enquanto mulher e tem desejo por homens.
Há casos de pessoas transexuais, masculinas e femininas. Ou seja, biologicamente nasceram com uma vagina e biologicamente nasceram com um pênis, se conheceram, fizeram a operação e depois se conheceram. Aí as pessoas dizem, mas se nasceu com um pênis e a outra com a vagina, por que tinha que fazer a cirurgia se já se amava? Não é? Por que tinha que deixar de ser homem para virar mulher e aquela mulher virar homem para namorar? Já estava tudo certo, era só, né? Não. Porque a realização do desejo é enquanto mulher, não é enquanto homem. O pênis não é o caminho da realização material de um desejo do ponto de vista do que é a relação sexual. Né? Ora, essas são múltiplas possibilidades. E aí nós vamos vendo a diferença. A diferença não é o escândalo. A diferença não pode ser vista porque nós mesmos somos frutos dessa diferença, dessa pluralidade. É só vocês observarem dois irmãos gêmeos, filhos dos meus pais, da mesma mãe, frequentaram a mesma escola a vida inteira, viveram no mesmo bairro e dividiram um quarto. Uma adora rock e outro detesta rock e ama sertanejo. Por quê? Senão num processo de socialização e de construção particular, de internalização da experiência e da construção subjetiva do que é esse elemento experienciado. Né? Essa é uma questão importante. E esse é um desafio. Enquanto a escola não resolver, e quando eu digo a escola, eu digo mais do que o aparato da escola pública, mas enquanto a educação não começar a incorporar essa discussão dentro da formação dos professores, vai ser a vida que vai ensinar, vai ser o Corsa que vai lá bater o martelo e outros grupos para falar isso, e as pessoas, não, mas nós temos as teorias A, B, C, D, E, F, G, H, que a gente ouviu na escola, da professora Cláudia, do professor Ganem, do professor Alessandro, que vem aqui corroborar aquilo que nós estamos dando a bobagem. E nós vamos, uma falácia básica de autoridade, corroborando a manutenção de uma determinada lógica perversa, que vai afastando a diferença da escola. A OMS tem uma pesquisa sobre suicídio de adolescentes, e um dos índices mais altos do suicídio de adolescentes. Né? Porque quando se descobre homossexual, que gosta de menino, mas todo mundo me aponta, me espera que eu coma as menininhas todas, porque menina pode comer, né? Ainda que as mulheres tenham os grandes lábios. E o moço tem a banana. Mas isso é só uma figura, que não tem nenhuma importância, nenhuma significação, a não ser dizer que a boca é o ativo. A boca, ela mastiga a banana passiva que você engole e depois digere no seu estômago. A maçã e qualquer outra coisa. Curiosamente, a boca é atividade. Apesar de fisiologicamente você apontar para grandes lábios, a atividade é sempre atribuída ao masculino, uma posição de facilidade. Então está na hora da gente desconstruir determinadas coisas. Porque não é possível falar em educação para direitos humanos se aquele que se propõe educar e interagir com a múltipla diferença é incapaz de fazer isso a partir da sua própria realidade cotidiana. E aí eu acho que uma das formas de enfrentamento, e com isso eu quero encerrar, porque eu acho que eu já falei, eu falo mais como da cobra, não sei nem tanto que eu falei. Parece aquele cara que está lá na Sé, né? Que vai falando com o microfone, né? O homem da cobra, lá da cobra do chá, né? Então assim, acho que me parece que uma coisa fundamental, que eu acho que é isso que incomoda muitas vezes, é pensarmos que nós precisamos nos escandalizar e nos aproximar do que é diferente. E para fazer isso nós precisamos mexer naquilo que é as nossas próprias histórias. Ressignificar as nossas memórias, porque as nossas memórias não são cristalizadas. Né? Nós temos que construir memórias sociais que abram espaço para a inclusão. E abrir espaço para a inclusão é rever o próprio lugar onde nós ocupamos. Qual é o lugar que eu ocupo? Qual é o lugar, ou melhor, quais são os múltiplos lugares que nós ocupamos, já que, como apontava antes também o Lula, nós compartilhamos múltiplas identidades na nossa vida. Aqui agora eu sou professor conferencista, mas eu com o Lula posso ter sido colega do CRT, num projeto. E com a Cláudia eu posso ser amiga da cerveja. E aqui ela foi orientadora dele, mas ao mesmo tempo foi aluna de inglês, ao mesmo tempo foi amiga, ao mesmo tempo que nós vamos vendo que nós vamos construindo lugares e posições que nos fazem reorganizar e reestruturar a vida. Mas quando a gente chega na escola, a gente teima em estruturar de uma maneira única e correta. Nós temos a perseguição, a necessidade da correção, o que é certo e o que é errado. Quando a diferença aponta para a diversidade.
de experiências, posições e que têm significativos diferentes no processo de socialização e de construção da educação. E é essa diversidade que incomoda, porque a escola precisa enfrentar de uma maneira mais positiva. Porque senão ela não vai dar conta. Ela vai continuar com um discurso doentio da modernidade, mas formando cidadãs e cidadãos que não são capazes de se reposicionar, porque vão ter medo. Vão ter medo, porque sempre serão um estranho. Sempre serão a pedra no meio do caminho. E uma pedra que a única forma de se remover, como fazem os adolescentes muitas vezes, quando descobrem no processo de descoberta de sua sexualidade, é se removendo. Removendo-se do mundo, morrendo. Morrendo em vida, porque assumem uma posição social, uma identidade social, uma orientação sexual que não é aquela que eles desejaram, ou morrendo fisicamente. Porque a escola, em vez de um espaço de acolhimento, não poucas vezes é um espaço de violência física e simbólica. Bom, queria, antes de mais nada, abrir o debate, sei que algumas pessoas já estão se retirando. Quem achar que não tem condições de se fazer ouvir para todo mundo, pode usar o outro microfone. E queria declarar aberta aí as inscrições. Dá para fazer bloquinho? Pode ser? Sim? Vamos lá? Posso fazer um comentário? Claro. A respeito dos discursos que você comentou. Há um discurso. Seja seu nome. Márcia. Eu sou aluna de curso de extensão. Só venho às terças-feiras para fazer coeg. E trabalho em escola pública. Passei por todas as áreas da escola pública. E um discurso bastante incisivo hoje, nós temos assim, a questão da violência na escola, da agressividade, muito forte. Tanto crianças de primeira até a oitava série, que no momento eu estou na escola de ensino fundamental 2, e nós costumamos ouvir assim, principalmente os agentes escolares, instrutores de alunos, próprios professores. Mas isso aqui é coisa de menino. Você é uma menina agindo que nem moleque. Que coisa! Brigando que nem menino. Para menino já é feio, imagina para menina. Então, cada vez mais esses discursos, a gente pensa que eles não existem, mas eles, como se eles se perpetuam. E aí eles vão ganhar um significado novo. Então agora a questão é a violência. Mas você não pode agir desse jeito, você é menina. Então menina não pode brigar. Claro que não deveria. Mas menina não pode brigar com o menino. Como aconteceu na TV esses dias, até se tapearam, foram parar na delegacia e tal. Aí todo mundo, nossa, até as meninas agem como menino. Então por que menina é diferente de menino? Nós estávamos comentando lá. Tem uma questão de um aluno que se considera menina. Ele está na sexta série. Eu não sei o nome que ele se considera, mas ele se veste como uma menina. Dia que tem festa na escola, ele vem como menina. E nós descobrimos essa semana que tem um fato muito ruim que está acontecendo, que ele está se prostituindo como menino. Então é uma coisa que está acontecendo também na escola e a gente às vezes não percebe. E aí a coordenação vai contar com os pais para verificar que ao invés de ir à escola muitas vezes, lá é uma coada, tem algumas obras e meninos que se consideram meninas que se prostituem. Tem 11 anos de idade para ser professora. Então a gente fez uma situação bastante complicada. E quando você percebe, nós mesmos, se nós não nos policiarmos, nós não vamos falando uma coisa dessa questão da diversidade de gênero e colocando a diferenciação. Só para continuar, o meu filho, por exemplo, ele não estuda na escola, desde o jardim, ele não estuda em escola pública, ele estuda em escola particular. Não é considerada tradicional. No entanto, sempre houve a questão da diferença de cores para as meninas e meninas. Só quando eles chegaram na pré-escola, que nós conversamos e tal, é que eles começaram a formar grupos de meninos e meninas juntos. Porque até em sala de aula de ensino fundamental 2, os meninos se separam das meninas, como se fossem, a não ser naquela época que os hormônios já floram, aí eles começam a se aproximar um pouquinho mais. Mas é muito, muito comum você ver meninos e meninas se
completamente distintos. E os professores, na hora de formar grupos para fazer atividades, não interferem nessa situação. Porque continua assim. Com curiosidade, só para queria saber alguém que terminou há pouco tempo o seu ensino médio? Alguém? Os que terminaram mais ou menos algum tempo, pouco lá, ou pensa no seu ensino médio. Vocês acham que quando vocês tinham uma pergunta, meninas, vamos para as meninas, vocês acham que quando vocês tinham uma pergunta de matemática, ou de física, coisa de matemática, e um menino tinha uma pergunta de matemática, a atenção recebida por vocês de parte do professor era igual? Não como? As minhas professoras eram mulheres, matemática e física. Não interessa se ela era se a professora ou o professor era uma masculina ou feminina. Me interessa saber. Havia uma diferença, porque é uma pesquisa seguinte, eu queria saber se vocês... Por exemplo, você acha que você recebia a resposta do cálculo ou você era forçado a descobrir uma resposta? Os meus professores não diferenciaram, eu era incentivada a descobrir, assim como os demais, os números. Eu não me lembro de nenhuma situação assim. Pois bem, tem uma pesquisa feita alguns anos atrás, refeita, porque foi uma pesquisa mais antiga, foi refeita, onde se percebe o seguinte: no ensino fundamental, ou no que é o ensino fundamental nos Estados Unidos, seria o equivalente, os meninos se desenvolvem bem menos que as meninas. As meninas têm melhores notas que os meninos. Os meninos estão brigando, brincando e jogando. No ensino médio, e as meninas em casa ou ajudando a mãe, ou estudando, ou fazendo as duas coisas simultaneamente, né? No ensino médio, os meninos são chamados a terem uma responsabilidade, porque já vão ser hominhos, vão ter família, vão ter que sustentar, vão ter que ser progenitores, vão ter que ser protetores, vão ter que ser provedores, e todos os pros que vocês acharam assim, menos prostitutos não, tá? Isso não vale. E eles começam a estudar. E aí se percebeu o seguinte: quando as meninas que eram melhores começam a diminuir, as meninas que gostavam de matemática, já no fundamental, passam a gostar mais de humanidades, porque elas recebem um desestímulo. Qual? Quando perguntadas, normalmente elas recebem respostas mais curtas ou que apontam já a resolubilidade do caminho. E são menos instigadas a descobrir. Quando os meninos, na sua maior parte, são instigados pelo professor a encontrar um caminho, uma resposta. Né? Se a menina, quando criança, recebia joguinho de panelas, e o menininho recebia um laboratório, né, nós vemos isso reproduzido na escola. E foi feita essa pesquisa agora em 2004. Permanece a mesma coisa. Há uma migração para áreas humanas e áreas de cuidado, como educação, cuidado de mulheres, e uma parca adesão de homens, e há uma maciça adesão de homens em áreas que são de criatividade e algumas mulheres. Por quê? Porque muitas delas não têm o mesmo tratamento e o mesmo incentivo para esse processo de colocação social. Portanto, nós vamos ver que esses processos de socialização na escola, de sexismo, que são as práticas que perpassam as práticas educativas, muitas vezes eles fazem com que nós tenhamos determinados comportamentos, determinadas práticas sociais que vão sendo reiteradas. Vocês vão responder uma a uma, é isso? Não sei. É que na verdade ela fez 3 perguntas, né? Então, eu tô aqui inquieto porque o Alessandro falou um pouquinho sobre as transexuais, mas a gente ainda não falou, e quando eu mostrei aquela apresentação sumária falando sobre identidade de gênero e orientação sexual, eu não tive tempo, né? Se tivesse, falaria mais longamente sobre travestis e transexuais, né? E travesti, eu acho que não é a mesma coisa, a gente, né, acha que é, né? Muitas pessoas confundem e tem uma diferença grande, né? E em função disso, a gente incorre sempre nessa coisa, mas é homem ou é mulher, né? É masculino ou é feminino? Ou seja, a gente encaixa, né, em 2 caixas que são polares e são opostas. Ou seja, ou é uma coisa, ser uma coisa imediatamente é não ser a outra.
E quando a gente lida com as travestis, essa que é a coisa interessante. Uma travesti é alguém que se considera masculino e feminino ao mesmo tempo. Isso dá um nó na nossa cabeça, porque é a mesma coisa que alguém dissesse: eu sou corintiano e palmeirense. Assim, sabe? Eu gosto dos dois, e se eles jogarem um contra o outro, eu vou torcer para que eles empatem. É estranho, não é? Porque a nossa lógica para pensar masculino e feminino é uma lógica binária e por oposição polar. Ou seja, estar num lado significa automaticamente não estar no outro. E aí eu pergunto para vocês, que é uma provocação que eu tenho feito muito com as transexuais, porque a experiência de uma pessoa transexual, normalmente alguém que nasceu com um pênis, mas se sente mulher, se sente feminina. E eu tenho uma grande amiga, né, que é a Bárbara Grana, que inclusive a professora Cláudia já chamou diversas vezes para vir falar aqui nos cursos dela. Porque então, não, eu desde pequenininha eu me sinto feminina, eu me sinto mulher. Que eu olho, eu escuto isso, acho que é totalmente legítimo e que mostra pra gente que não é o fato dela ter nascido com um pênis que determina a identidade de gênero. Ela construiu de uma outra forma e no caso dela fez isso desde da mais tenra idade. Né? Isso não quer dizer que faltou pai ou faltou mãe. Exatamente. Né? Não é patologia. E aí eu pergunto para ela, porque na minha cabeça fica a sensação, e aí eu vou fazer essa pergunta para vocês depois, de que o se sentir mulher significa uma adesão aos estereótipos daquilo que a gente considera feminino. Então assim, me sinto mulher porque eu acho bonito, ou eu gosto de ter cabelo comprido, né, de usar vestido, de me maquiar, né, enfim, de usar coisas que na verdade são os estereótipos daquilo que a nossa sociedade considera como feminino. E é muito interessante que outro dia a gente fez essa experiência no Corsa, de eu perguntar para as pessoas, eram gays e lésbicas, e de todo mundo, com os gays com identidade masculina e as lésbicas com identidade feminina. Então a gente não tinha nenhuma pessoa transexual, nenhuma travesti. E aí quando você pergunta, mas você se sente masculino ou feminino? E por quê? Percebam como na verdade a gente resvala para dar essas respostas. Não, desde pequeno eu gostava de brincar de carrinho, que na verdade, se a gente olhar mais profundamente, a gente vai ver que são os efeitos da socialização que a gente teve na escola, na família, na mídia, né? Que a gente falou muito da família e da escola, mas não falou da mídia, que tem um poder de influência muito grande sobre as pessoas, né? Então talvez a gente devesse se perguntar aqui por que a gente tem essa necessidade, em primeiro lugar, essa necessidade de definir o que é masculino e o que é feminino, né? E em segundo lugar, de dizer o que é bom, o que é ruim. A escola tipicamente faz isso quando uma professora divide a classe entre meninos e meninas e estabelece uma competição. Quer dizer, de que cria esse senso de que é o grupo das mulheres ou o grupo dos meninos que são opostos como dois times de futebol. Então, será que, né, de esse masculino e esse feminino, que é fruto, né, do patriarcado, como o Alessandro lembrava, né, de que está incrustado na nossa cultura, né, na nossa socialização, nos nossos gestos mais cotidianos, né? O que a gente faz para destruir essa oposição entre masculino e feminino e procurar aquilo que é simplesmente humano? Porque será que trocar uma fralda é da essência da mulher ou é uma construção que fez com que essa tarefa de cuidar fosse atribuída às mulheres? Então eu não posso, eu sou homem, não vou trocar uma fralda porque isso é feminino. Quando é que será que a gente vai conseguir enxergar isso não como uma tarefa feminina, mas como uma tarefa humana, que qualquer pai pode realizar, né? Qualquer pai deveria realizar, né? Quando nesse texto que eu e a Cláudia escrevemos, né, a gente trabalhou com imagens da família, e aí a gente vê que no livro didático isso aparece com muita clareza. Então aí o menino fala: com o pai eu aprendi a coragem, né,
de não chorar quando eu caí, né? Com a mãe eu aprendi o afeto, o carinho, essas coisas todas. É impressionante como isso é forte no livro didático, na verdade como isso é forte na nossa sociedade e está lá estampado no livro didático, para quem quiser ver e analisar. Então, aí o que acontece? Numa escola que dividiu as pessoas em caixinhas e de repente eu tenho um menino que está mostrando que ele tem um apego, que ele tem um fascínio, talvez fosse a palavra, por aquilo que é considerado feminino, entra todo mundo em parafuso. Chama a mãe, chama o psicólogo, chama o padre, chama o pai de santo, né? Manda benzer, vai na sessão espírita, faz alguma coisa, porque esse corpo não pertence àquela pessoa, né? Assim, e a gente tem que desfazer esse encanto, essa magia, ou o nome que a gente quiser dar. Então, por que é tão complicado? Essa pergunta que a gente tem que se fazer aqui, né? De por que um menino que esteja se vestindo de menina e construindo uma identidade que pode ser de uma transexual, de uma pessoa que se sente exclusivamente feminina, ou uma identidade de travesti que se sente as duas coisas, né? Por que isso nos incomoda? Sendo que a gente mesmo, em quantos momentos, faz coisas em que a gente transcende essa fronteira, né? Ou faz com que ela perca força e significado no nosso cotidiano, né? E por último, eu queria dizer que essa ideia de que os meninos e as meninas se separam naturalmente é também falaciosa, né? Existe um estudo muito bacana de uma pesquisadora americana chamada Barry Thorne, que a gente teve a oportunidade de ler no grupo de estudo da Cláudia, e que ela vai mostrar justamente isso, que existem pesquisas mostrando que isso não é verdade, que na verdade os meninos e as meninas passam mais tempo juntos do que separados, que eles gostam de brincar juntos, mas que, influenciados, né, pela sociedade em geral e por certas práticas escolares, eles vão se separando. Porque a gente vai incutindo na cabeça deles que ser menino é uma coisa, ser menina é outra, e aí então eu vou procurar a minha turma, né? E vou me afastar das meninas porque eu não quero ser confundido com elas, porque eles estão justamente sendo objetos, né, de um processo